Olá, muito boa tarde para você. Exatamente 12:30. Agora as notícias da nossa região. Hoje a gente começa falando da saída para o feriadão. O volume de veículos nas estradas já é maior, mas aqui na região o tráfego, por enquanto, ainda segue tranquilo. A repórter Karina Rossi está na base da Polícia Rodoviária, na Washington Luiz, e de lá nos traz as informações. Karina, como está o movimento até agora por aí? Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos. Por enquanto, a movimentação aqui nas rodovias próximas a Rio Claro estão tranquilas. Sim, até então nenhum acidente grave foi registrado e também o tempo favorece, né? Já que estamos com sol, sendo que chuva prejudica um pouquinho. E para que a viagem siga tranquila, hoje temos aqui algumas recomendações. O comandante Dinael Martins está aqui ao meu lado e vai dar algumas recomendações para quem ainda não saiu de casa, comandante. Quais as recomendações que o senhor deixa para esse feriado prolongado? Nós desejamos uma boa viagem a todos, esperamos que vocês sigam as regras de trânsito. Não exceda a velocidade, façam ultrapassagem em locais permitidos, não bebam, procurem os horários ainda de sol, evite viajar à noite e evite os horários de maior fluxo, onde há maior probabilidade de ocorrer acidentes. Capitão, recentemente o Senado aprovou um projeto de lei que prevê tolerância zero para a combinação álcool e direção. Como o capitão avalia essa questão? E como está também a fiscalização por parte da Polícia Rodoviária nas estradas? Nós avaliamos do policiamento como positiva essa nova medida do governo, porque elimina o impedimento da criminalização e responsabilização daqueles que irresponsavelmente dirigem veículos estando alcoolizados. Nós estamos trabalhando durante todo o feriado com o uso dos helitilômetros e já tivemos constatação de pessoas dirigindo embriagado. Capitão, obrigada pelas informações. Voltamos agora ao estúdio. É com você, Thalita. Obrigada, Karina. Olha, uma outra dica para quem vai pegar as estradas na internet, nas páginas da Secretaria de Transporte do Estado e também do DR, nos endereços que aparecem na sua tela, você pode conferir em tempo real como está o trânsito nas rodovias estaduais. E veja agora o que também é notícia neste sábado na região. Vamos às manchetes dos jornais. Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste denuncia 4 por acidente com ônibus da aviação barbarense. O coletivo perdeu os freios em março. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Alckmin anuncia a liberação de 4 bilhões de reais para a região metropolitana de Campinas. Segurança, saúde, educação e transportes são as áreas que vão receber investimentos. Pirassununga pode perder superdelegacia. Atraso na entrega de documentos ameaça recebimento de verba do governo estadual. Em Limeira, empréstimos comprometem 82 milhões e 700 mil reais das aposentadorias. Valor é equivalente a 85% das mais de 35 mil aposentadorias pagas por mês na cidade. E o governador Geraldo Alckmin vai estar agora à tarde na região. O governador vem até Engenheiro Coelho para anunciar a liberação de recursos para a pavimentação de uma via da cidade, a Rua Luiz Fávero, que liga a estação ferroviária até a rodovia SP-332. Alckmin deve chegar por volta das 3 horas da tarde. E a Receita Federal de Limeira começa a partir da próxima semana uma nova operação de fiscalização. O foco dessa vez é toda a construção civil. A Delegacia da Receita Federal de Limeira inicia na próxima semana a Operação Telhado de Vidro, que visa regularizar as obras de Limeira e outras 33 cidades da região. A operação ela visa a regularização das obras de construção civil que têm indícios de irregularidade. Ela é a continuidade de uma operação que nós tivemos no passado com o nome de Operação Mansões, onde se focou apenas as obras de alto padrão. Agora ela envolve a irregularidade existente e vai do alto padrão até imóveis menores. Em 3 meses, os dados da Operação Telhado de Vidro vão ser computados. A expectativa da Receita Federal é que 20 milhões sejam arrecadados. Além disso, poderá haver reflexo também no imposto de renda da pessoa física, que nós não computamos nesse número. Na última semana, mais de 150 condomínios foram informados sobre a operação, que tem previsão para começar às 8h30 da próxima quarta-feira.
E em Santa Gertrudes começa a ser preparada a área que vai receber cerca de 300 novas casas no próximo ano. Veja o andamento do serviço. O terreno passa por limpeza e terraplanagem. E assim que todos os trâmites forem resolvidos, as obras terão início. Em janeiro, fevereiro, no máximo já está construindo e já as pessoas já sabendo onde é o seu imóvel. Porque hoje o sistema é diferente. Você vai, faz o documento e já escolhe. O meu é aqui. Então você cuida da documentação e pode até fiscalizar a construção para que no final ele receba aquilo dentro daquilo que foi prometido para ele. A ideia inicial da prefeitura é construir 4 edifícios com 4 apartamentos por andar. E agora a gente fala de meio ambiente. Você vai conhecer um projeto que estimula o reaproveitamento da água e de uma forma bem mais criativa, com exposição multimídia. O projeto H2O está em Piracicaba. Uma oportunidade para conhecer mais sobre a água. Esse é o projeto cultural e ambiental Código H2O, que está instalado na Estação Paulista de Piracicaba. O objetivo do Código H2O é justamente alertar, fazer um alerta à população da questão da água doce. A água no planeta, ela continua a mesma desde que o planeta surgiu. Só que a água doce, ela está acabando em função da influência do homem nessa água, a maneira como nós estamos cuidando da água. Em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados, mais de 70 alunos de um projeto social do município puderam participar da estreia do H2O, com acesso à exposição multimídia, cinema e teatro. E é sempre muito interessante para as nossas crianças estar conhecendo algo diferente, traz um valor a mais para a vida dessas crianças. Para as alunas Milena e Érica, que conferiram tudo de perto, essa foi uma oportunidade diferente de aprender. Vi que muita água que tem no planeta a gente não pode beber. E nós temos que sempre economizar a água, quando for tomar banho, escovar o dente, essas coisas, sempre com a torneira fechada. Agora com as informações do esporte e comigo, ele que faz parte aqui da equipe esportiva da TV Claré, Ivo Rosalém. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde ao telespectador de toda a região ligado neste sábado para saber as novidades do esporte. Afinal de contas, no fim de semana, tudo acontece ou pode acontecer com o esporte. Isso mesmo, é. E esse sábado, um sábado assim, de muita expectativa, bastante apreensão aqui em Rio Claro, O Velo hoje à noite entra em campo e precisa aí de uma vitória, de uma goleada, para conseguir continuar aí nas disputas até a final do campeonato. Ivo, qual que é a sua opinião sobre esse jogo, Bom, é um jogo interessante porque o Velo Clube deve jogar melhor do que atuou na cidade de Jundiaí. A gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro que o Velo foi a Jundiaí desfalcado e um ataque titular ausente faz uma diferença muito grande. Segundo fator é que pegou um bom adversário. O Paulista há 2 anos consecutivos vem sendo finalista dessa competição. É um time que já está se preparando para a Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem e tem potencial. Partiu para cima do Velo porque o Velo, pelo regulamento, era o time que tinha a vantagem de ter 2 resultados iguais e acabou dando certo. Fez um gol logo no começo do jogo e o Velo se desencontrou na partida. E o número final, 4-0, prejudicou bastante a equipe. Mas o Velo Clube hoje, com a reação bem positiva da torcida, que entendeu essas dificuldades, que não caiu matando a equipe, o Velo vai pressionar o adversário e vai tentar fazer o possível. A gente não sabe se vai ter condições, se será suficiente o futebol do Velo para marcar 4 gols no Paulista. Vejam bem, telespectadores. Se o Velo fizer 4-0, vai para os pênaltis a decisão. 5 gols de diferença, o Velo se classifica diretamente, porque essa já é a fase semifinal e o regulamento diz isso. Então a gente espera um bom jogo, mas vamos conscientes de que ainda assim será difícil, que o Paulista vem para cá para jogar fechado, descompromissado, e o Velo terá dificuldades, mas o papel do torcedor é ir lá apoiar. Muito bem, olha, como o Ivo disse, a situação do Velo acontece porque na rodada passada, o time aqui de Rio Claro perdeu por 4-0. Nós temos aí os gols, sofridos pelo Velo. Ivo, na sua opinião, onde o Velo falhou nessa partida? Bom, esse primeiro gol aí não tinha como, uma falta de longa distância, mas foi muito bem batida. A bola foi praticamente no ângulo, você pode notar. Então, foi a abertura do placar. E aí o campo cheio, a torcida apoiando o time do Paulista. Houve desencontros defensivos, O Velo não teve condições de marcar como deveria o time do Paulista. Muita gente está criticando o goleiro Rodrigo nessa partida também. Foram 2 bolas rebatidas por ele.
essa primeira que originou o segundo gol, mas é um grande goleiro, só que em algumas partidas acabam acontecendo falhas. E esse era o tipo de jogo em que não poderia haver falhas, né? As falhas foram fatais para o Velo Clube e os gols saíram todos no primeiro tempo, que não deu chance de muita reação para o Velo, que teve domínio territorial na segunda etapa, mas não conseguiu marcar um gol sequer, tá? Então, um gol marcado lá em Jundiaí ajudaria bastante o Velo Clube no jogo da volta, né? Já que sofreu 4 no primeiro tempo, poderia ter evitado um placar menor, mas teria que ter marcado 1 ou 2 gols para facilitar o segundo jogo. Como você disse, os 4 gols aí no primeiro tempo. No segundo tempo já voltou melhor, voltou, né, pressionando mais o adversário aí. Mudou alguma coisa? Não, o Velo, até pelo tipo de jogo, né? O Paulista fez o placar que gostaria de fazer, tudo em 45 minutos. E os nossos colegas que lá estiveram disseram que o ritmo foi diferente. O Velo partiu para cima, o Paulista só segurou e aproveitava os contra-ataques para ver se podia fazer mais alguma coisa. Aí, claro que o volume de jogo do Velo apareceu, mas se não resultou em gol, é sinal que alguma coisa falhou, ainda assim, tendo um pouco mais de posse de bola no segundo tempo. E apesar aí dessa missão, digamos, espinhosa, né, que o Velo tem para hoje, o Velo trabalhou aí durante essa semana acreditando na virada, na classificação. Inclusive hoje, na página do Velo na internet, né, tem alguns cálculos matemáticos aí, dizendo que o Velo precisa de um gol a cada 18 minutos para ganhar, sem precisar aí dos pênaltis, né, fazendo 5 gols nesse caso. O que você pensa sobre isso, sobre esses cálculos matemáticos aí no futebol? A gente vai trabalhando com contas, né, mas eu acho que o interessante é que o Velo entre atento no jogo, porque, claro, precisa fazer um gol no começo da partida. Mas se sofrer um gol logo no início do jogo, acaba tudo. Aí fica difícil, a possibilidade é praticamente zero. Entra com atenção, entra ligado, faz valer o tamanho do estádio, né, pressionando o time, a saída de bola da equipe do Paulista, vai para cima e tenta fazer o gol no começo, mas com cuidado, com atenção. Se sair o gol no começo do jogo, será uma partida interessantíssima, porque veja bem, dá uma esfriada, uma preocupada, 2, o adversário começa a ficar desestabilizado dentro de campo, porque sabe que as possibilidades vão aumentando. Vamos ter paciência, torcedor, reconhecer a boa campanha do Velo, um time que fez um papel magnífico nessa Copa. Se parar hoje, fez um papel digno e até além das expectativas. E aí o trabalho não para, viu, Thalita? A Série A2 está chegando, o Velo dará sequência, não vai interromper, deve apresentar alguns reforços. Vamos ver o que acontece na noite de hoje. Vamos torcer, né? Isso mesmo, deve ser um jogão, né? O jogo entre o Velo vai acontecer às 7 horas da noite aqui em Rio Claro, lá no Benetão. Tem transmissão, Ivo? Claretiana FM transmitindo o jogo a partir das 6h30 da noite, né? Com o Klaus Altenschläger, Rubens Machado hoje como comentarista, nosso convidado, e o Leonardo Bauer. Bom, falando ainda de futebol, final de semana tem aí a 34ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando aí do líder, né, o Corinthians, que pega aí o Atlético, né, um adversário que vem tentando escapar aí da zona do rebaixamento. O que você espera desse jogo? Olha, o pessoal da grande imprensa está falando que o Corinthians tem 20% de chances de ser o campeão. Não é isso. O futebol de São Paulo tem 20% porque está representado só pelo Corinthians na ponta de cima da tabela. E o Rio de Janeiro 80% porque tem 4 times cariocas brigando, né? O Fluminense encostou. Quer dizer, é uma liderança que o Corinthians defende com muita pressão, porque está todo mundo encostado lá. Qualquer vacilo do Corinthians, as coisas complicam. A derrota para o América na rodada passada prejudicou bastante, porque possibilitou que os outros se aproximassem. E olha, muitos concorrentes têm jogos teoricamente mais fáceis que o Corinthians nesta rodada. Corinthians e Atlético Paranaense é um jogo de dificuldade média, porém o Corinthians precisa se apresentar melhor do que se apresentou contra o América, senão o jogo fica difícil por isso também. Qual outro jogo de destaque nessa rodada? A gente pode destacar São Paulo e Avaí, né? O São Paulo que há 9 jogos não consegue uma vitória, um jejum terrível. Trouxe o Emerson Leão, não é? Deu uma respirada no campeonato, um ânimo, mas aí na última rodada estava vencendo um jogo teoricamente fácil contra o Bahia, ele tomou uma virada no segundo tempo. Então é um jogo que o torcedor do São Paulo espera pelo menos voltar a ver uma vitória, até porque o time tem objetivos com relação à Libertadores, né? A zona da Libertadores. Palmeiras no desespero vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, a gente não sabe o que pode dizer mais do Palmeiras, que o time tem jogado muito mal, né? Então se perder vai estar dentro da normalidade, o Palmeiras. E o Santos totalmente desfigurado com o time reserva enfrentando o Ceará, é um jogo que já não chama muita atenção. Bom, do futebol, vamos falar também um pouco do basquete, né? Campeonato Paulista, final nessa semana, na quarta-feira, nós tivemos aí a decisão da Série Prata desse campeonato, 15 de Piracicaba e Rio Claro se enfrentando aqui em Rio Claro. A gente tem imagens dessa partida, aí vai, ó, o jogo
aqui em Rio Claro na quarta-feira, né? E o 15 de Piracicaba aí que se sagrou campeão da Série Prata. Uma conquista merecida, não, Ivo? Mais do que merecida, né? Dos 5 jogos possíveis, o 15 acabou fazendo 3-0 e a terceira vitória aqui dentro de Rio Claro, quando o Rio Claro teria obrigação de tentar pelo menos a reação depois de ter perdido 2 jogos lá. Então, comparando elenco por elenco, a gente sabe que o 15 tem um pouco mais de possibilidades, tem um jogador diferenciado, né? O Caio, que está acabando com os jogos e foi mantido no time de Piracicaba, e Rio Claro com um elenco muito reduzido, essa é a verdade. Fica difícil competir até numa Série Prata. Eu sei que o Rio Clarense não gosta que fale isso, pela tradição que a gente já teve no basquete, mas hoje a realidade é essa, chegou onde deu. Muito bem, olha, esse jogo foi 102-95 placar, né, final. Placar final. Isso mesmo, e né? Piracicaba fez a festa aqui dentro, inclusive os jogadores receberam a homenagem do prefeito lá em Piracicaba, né? Muito bom, merece, né? Ivo, mais algum destaque do esporte regional? Destacar isso aí, que amanhã, olha, uma notícia do Rio Claro Futebol Clube, amanhã haverá uma reunião dos torcedores do Rio Claro no mini ginásio de esportes aqui, Manuel Bortolotti, para discutir a vida do Galo Azul no próximo campeonato. Está tudo chegando no momento crucial, decisivo para a montagem de elenco. Há uma expectativa grande que o Rio Claro anuncie parceiro. E o técnico Paulo Roberto, no começo da semana que vem, é a notícia que o torcedor está mais esperando, né? Vamos desejar também boa sorte ao Azulão para que o futebol de Rio Claro literalmente pegue fogo no ano que vem. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, obrigado. Bom, nós estamos na primavera e está aberta a temporada de exposição de orquídeas. A flor, que é cultivada em várias regiões do estado, tem aqui em nossa região uma infinidade de colecionadores. E uma exposição nesse fim de semana reúne muitos deles em Limeira. Veja só, são 40 expositores apresentando as mais diferentes orquídeas. Há uma expectativa de colocar à mostra cerca de 3.000 flores. Além da exposição, as espécies também são avaliadas e participam de um concurso que avalia cada planta. A exposição acontece no Centro de Eventos em Limeira até amanhã e a entrada é de graça. E aqui na TV Claré também tem exposição. O espaço dedicado à arte da Fundação Claré ganhou novas cores. A artista plástica Sulamita Deiusti, desta vez, expõe seu trabalho sozinha. A professora deixou o magistério e agora se dedica às técnicas da pintura. Nesta exposição é possível ver obras acadêmicas e também a técnica do espatulado. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de lidar com desenho e com a pintura em si. No começo, na escola, depois minha professora Dona Hilária Machado, né, no curso, naquele tempo normal, né, magistério. Então, aí que eu tive mais gosto, que eu peguei o gosto da pintura. Ao longo dos anos, a artista plástica foi identificando suas preferências: pintar retratos e flores. E você pode visitar essa exposição na TV Claré sempre de segunda a sexta-feira, entre as 9 da manhã e 5 horas da tarde, e também aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. E ainda tem outras opções de lazer e diversão. É o fim de semana que está aí cheio de atrações para quem deseja curtir os agitos aqui do interior do estado. Veja só. E daí, se eu quiser pagar, toma todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Os músicos de Goiás, Guilherme e Santiago, se apresentam hoje em Codeirópolis. O show é às 11 da noite na Festa do Peão. No domingo é a vez de Milionário José Rico. Em Rio Claro, um evento de dar água na boca. A Festa das Nações continua na estação ferroviária, sempre a partir das 7 da noite. A entrada é de graça. Em Limeira, tem a Dutch Fest, a tradicional festa alemã, com culinária e tradições culturais alemãs. O evento acontece até a segunda-feira no Rancho Nativo. Em Piracicaba, peixe e cachaça. A festa tradicional na cidade ocorre na Rua do Porto no fim de semana. Nos cinemas tem a estreia de Reféns, um suspense com um elenco de peso. Nicolas Cage e Nicole Kidman interpretam um casal milionário que tem a casa invadida por criminosos e são feitos reféns. Na luta contra os invasores, há a revelação dos segredos da família. Reféns é uma produção que custou 35 milhões de dólares.
E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Outras informações da região você tem no portal de notícias tvclaré.com. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana.